que foi esse período para você, Sofia? Ficar longe daquilo que você gosta, daquilo do esporte que faz sentido para a sua vida, né? Quais foram os sentimentos, quais foram as emoções, o que passava na sua cabeça durante esse período? Então, pra mim foi um momento bem desafiador, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Sempre da escola eu ia direto pro treino, aí ficava treinando até de noite, aí tinha curso de inglês, tinha um montão de coisa, sempre fiz muita coisa. E aí do nada veio um baque, vai ter que parar. E pra mim foi muito desafiador, porque eu desfoquei de tudo, literalmente tudo. A escola, decaíram minhas notas, o esporte, assim, o meu emocional decaiu, tanto que eu até comecei a ter acompanhamento com uma psicóloga esportiva, nesse momento que a minha mãe me colocou, porque ela percebeu que eu tava, tipo assim, tava muito pra baixo. Aí eu sei que eu desfoquei de tudo. Aí eu comecei a sair em excesso com meus amigos, uma coisa que eu nunca fiz. As minhas notas de escola, fiquei pela primeira vez de recuperação na minha vida, na escola. Então foi um momento bem difícil, mas eu acredito que ter o acompanhamento com o psicólogo me ajudou muito, me ajudou bastante. Porque aí eu comecei a, tipo assim, a voltar ao meu estado normal. Então eu consegui recuperar no final as minhas notas na escola. O que você trabalhou, assim, né? Quando você estava nesse acompanhamento psicológico, né? Você lembra o que mais você trabalhava? Se era autoconhecimento, se era resiliência, no seu caso, visto que você estava, né, ali com processo de lesão. Conta aqui pra gente. Eu acho que principalmente o meu pessoal, que foi bastante trabalhado, entendeu? Ela trabalhou bastante comigo. O que eu queria pro meu futuro, o que eu queria com o esporte, a importância do esporte na minha vida, sabe? Ela trabalhou bastante isso comigo. E ela trabalhou bastante também a parte dessa parada, assim, ter me afetado, entendeu? Ter afetado na minha vida. Ter meio que decaído em todas as áreas da minha vida. Você se sentiu como nesse período? Triste? Eu me senti muito frustrada, principalmente. Que eu não podia fazer. O que eu vi as pessoas fazendo, principalmente assistir a competição, assim, que eu não podia estar lá. Que eu fui assistir. Pra mim, foi um negócio muito triste e que me abalou muito, porque eu não estava ali, entendeu? Enquanto os outros estavam fazendo, eu não estava ali. E eu sou uma pessoa que eu adoro entrar em quadra pra competir. Então, pra mim, foi uma coisa que me abalou muito. Mas eu acredito que esse acompanhamento com a psicóloga me ajudou bastante. Que bom, meu amor, que bom você trazer isso, sabe? Porque nós estamos num momento onde o atleta, muitas vezes, é visto... Eles são heróis, né? Porque eles trazem para a gente essa vontade de ganhar, de lutar, essa adrenalina toda. Mas são pessoas, acima de qualquer coisa. O atleta faz parte da pessoa. A Sofia Poli Lira, ela faz parte da Sofia pessoa. Não é verdade? Então é muito importante você trazer isso, para que as pessoas possam enxergar o atleta, acima de tudo, com as suas questões e com os seus desafios, né? Em falar em desafio, qual foi, assim, tirando esse, que com certeza foi um desafio incrível na sua vida, assim, incrível no sentido de superação para você na sua vida, qual um outro que você pode compartilhar aqui com a gente, que você passou, se é que teve, né? Que você passou e você ficou feliz pelo seu resultado, dentro de uma competição, num grupo de pessoas, como que foi isso? Eu acho que o meu maior outro desafio, assim, foi que eu treinei em uma equipe e com uma pessoa que não era muito saudável, digamos assim. Fazia parte da equipe? Não, era treinadora mesmo. Era treinadora mesmo? Não era uma coisa muito saudável. Então, por exemplo... O que você identifica como não saudável? Era muita pressão psicológica e muito abuso psicológico, principalmente. Muito bom. Então, por exemplo, era tão bizarro, digamos assim, que a minha mãe, nem minha mãe nem meu pai poderiam assistir aos treinos. Não poderiam me assistir até eu competir, não podiam ver os treinos, não podiam ter acesso a nada. Então, meus pais não podiam ter acesso à minha ficha, que ia ser mandada para competição. Meus pais não podiam fazer minha inscrição na competição. Era tudo ela que tinha que fazer. E, inclusive, teve até uma vez que eu fui descontada na competição. Eu entrei com menos 4 pontos, porque ela atrasou minha ficha. Sendo que tinha uma mensagem registrada no meu celular no dia anterior, no último dia, no prazo, né, do último dia para envio de ficha, que ela tinha me mandado, que tinha me mandado a minha ficha. E aí, na competição, cheguei assim, porque a gente recebe a fichinha depois que recebe a nota. Vinha menos 4 pontos por atraso de ficha e por elemento escrito errado na sua ficha.
Então, era uma coisa bem bizarra que eu acabei meio que achando que eu tinha um limite, entendeu? Que eu não podia fazer... não era capaz de fazer certas coisas no esporte, não era capaz de fazer certos movimentos. Eram movimentos que eu não podia fazer porque para ela era de outra atleta, que eu não poderia executar porque era daquela atleta e eu não poderia fazer. Então, tinha músicas que eu gostava bastante, que eu queria competir, eu não podia usar porque eram de outra atleta, que já tinha competido anteriormente, que eu só poderia com a autorização daquela atleta. Então, isso criou um bloqueio pra mim em relação ao esporte, que eu só fui desbloquear em 2023, quando eu comecei a ser treinada pela Alessandra Rancan, que é a ex-campeã brasileira, que é minha técnica de pole. Maravilhosa. E pela Serena Pires, que é campeã mundial de poliesporte, que é minha técnica de mastro pendular, que foi com ela que eu conquistei a medalha de primeiro lugar no mundial. Então, pra mim, foi um orgulho e foi uma grande conquista ter conseguido, né, essa medalha e o recorde mundial, porque ela estava naquele momento que eu consegui o pódio de primeiro lugar e o recorde mundial. Ela estava presente no local. Ela estava presente no local. Então, pra mim, foi muito bom, tipo assim, poder mostrar que eu sou capaz daquilo, entendeu? Porque ela tinha colocado na minha cabeça que eu não era capaz daquilo. Que era uma outra pessoa que eu competia junto que era capaz, bem mais capaz do que eu. Nossa, Sofia, que bacana você trazer isso, sabe? Quantas atletas não passam por isso? Sabe? Quantas atletas, às vezes, estão ali com uma equipe, né, de profissionais que, infelizmente, não estão ali para ajudar a todos, né? Acabam privilegiando um ou outro, né? E aquela pessoa, a outra, se sente ali colocada de lado, né? Se sente excluída, como você se sentiu. E como que você percebeu que, de certa forma, estava tendo um abuso ali em relação, né, ao comportamento com você? Quando que você percebeu isso e de que forma você mudou toda essa estrutura? Conta aqui. Então, foi assim. A primeira coisa, assim, que meus pais tiveram a percepção, que eles acharam meio estranho, foi eles, como meus pais, eu sendo menor de idade, eles não podendo ter acesso a nada meu. Isso pra eles já foi um pouco estranho. Pra mim, eu comecei a perceber no momento em que ela chegou pra mim e falou: vamos competir pendular, que vai entrar esse ano na competição. Eu não queria. Eu queria no início, aí depois eu cheguei nos meus pais e falei: não quero. Porque, nitidamente, ela tinha feito uma coreografia pra mim bem inferior à outra atleta dela. Pra outra atleta meio que sair na frente de mim. Perfeito. Você teve essa percepção.